Se você abrir hoje a página do jornal, de uma revista ou até mesmo um website, você lerá em algum pedacinho dessas notícias a palavra liderança. Mas o que é de fato ser um líder? Indiscutivelmente, ser um líder é uma das competências mais importantes para o momento que o mundo vive, bem como para as empresas onde trabalhamos. É sabido que alguns de nós foi promovido ao cargo de gestão, ao cargo de liderança, mas não necessariamente entende o que é ser um líder. Muito brevemente, eu quero dizer a vocês que há uma diferença gigantesca em chefes e líderes. Chefes são aqueles que mandam, são aqueles que ditam as regras, são aqueles que acompanham minuciosamente o trabalho. Líderes são aqueles que inspiram, são aqueles que promovem o bem-estar, são aqueles que fazem a diferença e normalmente querem ser seguidos. Nós somos responsáveis pela construção de desenvolver essa competência através do nosso MBA de Liderança e Gestão de Pessoas. Nosso curso, ele é formado exatamente para você que busca fazer essa passagem de chefe para líder. Mas ele também capacita aqueles que já são líderes a exercerem ainda mais e melhor as suas competências. Nossos 3 pilares de atuação são a estratégia da liderança, as competências, os hard skills da liderança, como é que se faz uma gestão, e a parte que fica para mim e outros colegas, que é a parte de soft skills, digamos as competências humanas, as competências de relacionamento. Falando especificamente das minhas 2 competências, a primeira é inteligência emocional. O nome já diz por si. Não existe uma pessoa inteligente com rompantes emocionais. É fundamental que a gente tenha controle sobre as nossas emoções. E deixo aqui uma pitada de curiosidade: seu coração é muito mais inteligente do que você pode imaginar. Basta a gente ter autoconsciência, autodomínio para conseguir entender tudo isso. É disso que a disciplina de inteligência emocional fala. E a disciplina de psicologia positiva, ela trata dessa nova ciência, que tem a preocupação da segurança psicológica do colaborador. A gente sabe que o que a gente mais quer de um time é produtividade. E a gente já provou por A mais B que indivíduos felizes e com bem-estar produzem mais. Então, a psicologia positiva é uma ciência nova, mas é uma ciência que prova que através de algumas práticas é possível sim aumentar a produtividade do seu time, levando a alta performance. Meu nome é Cíntia Menegaso, eu tenho 24 anos de sala de aula e desenvolvimento de pessoas. Durante esse período, que para muitos é a idade de vocês, eu já passei por diversas empresas, idealizei um canal no YouTube chamado Capacíntia Ação, eu adoro esse nome que eu dei, e sou responsável pelo curso mais atual que a gente tem, que é o curso de gestão remota de A a Z, um estudo que eu desenvolvi antes da pandemia e que neste momento vem ajudando muitas empresas a se adaptar a este nosso mundo moderno. Eu espero que você venha conhecer o nosso MBA, espero te encontrar nas salas de aula presencial ou virtual, porque esse é o mundo que estamos vivendo, e eu espero que junto com os outros professores possamos fazer parte da sua formação. Uma das principais características de um líder é a sua capacidade de desenvolver pessoas. Um líder de alta performance precisa das ferramentas certas e muita disciplina. Ferramentas certas para que você possa avaliar o momento de cada colaborador e desenvolver a partir disso o seu desenvolvimento e crescimento. Nesse curso, vou compartilhar com vocês os meus 30 anos de vida profissional e também toda a disciplina que eu adquiri no esporte como maratonista. Vamos falar de ferramentas para avaliação do time, como DISC e MBTI, e quais os processos do coaching podemos pegar emprestado para a avaliação da equipe. Com esses mesmos empréstimos, você vai aprender como desenvolver a sua equipe. Disciplina, porque é muito fácil se perder nas nossas atividades do dia a dia que são tão desgastantes.
Para ser esse líder que conduz esse time de alta performance, você precisa de ferramentas certas e disciplina. Eu sou Sara Veloso, CFO, maratonista, escritora e palestrante. Vou compartilhar com vocês os meus 30 anos de experiência na disciplina de Líder Coach do curso do MBA de Liderança e Gestão. Pessoal, encontro vocês nas aulas. Vai ser um prazer partilhar a experiência e aprender junto com vocês. Como líder, você precisa desenvolver capacidades analíticas para tomar as melhores decisões quanto a um cenário econômico e quanto às finanças da empresa. A disciplina de administração financeira prepara o gestor para entender como funciona a saúde financeira de uma empresa e captar, através das informações do balanço patrimonial e de outros demonstrativos financeiros, o estado atual dessa saúde e quais são as ações necessárias para que essa saúde melhore. Ele vai, através do entendimento entre a relação entre os recursos disponíveis para a operação e as fontes de financiamento desses recursos, quão eficiente a empresa é na aplicação desses recursos para o negócio, se aquilo está ou não fazendo sentido para os objetivos estratégicos da empresa. Além dos demonstrativos financeiros, o gestor vai entender e conhecer quais são os principais indicadores de saúde e, além disso, quais são os indicadores que ele pode utilizar para entender o comportamento dos projetos de investimento que estão disponíveis para a empresa e poder escolher entre eles. A gente tem que pensar que, além do tempo de recuperação de um investimento, a gente tem que entender qual é a taxa de retorno que esse investimento está trazendo para a gente. E a partir do momento que a gente compreende esses conceitos, é mais fácil a gente aplicar eles em uma negociação e mostrar para a outra parte o quanto aquele projeto que a gente está propondo faz sentido para a estratégia daquela empresa. A disciplina de Introdução à Economia apresenta os conceitos básicos da ciência econômica, a ciência da alocação mais eficiente de recursos em cenários de escassez constante. Os tópicos de microeconomia, eles vão nos ajudar a entender como é o comportamento do consumidor, como é o comportamento da empresa e como esses dois comportamentos determinam a relação entre empresas e consumidores. A gente vai entender como a elasticidade vai impactar no negócio, nas vendas, na quantidade demandada e, por consequência, como a empresa vai reagir ao comportamento dessa elasticidade dos produtos que ela está oferecendo. Além das relações entre empresas e indivíduos, é importante a gente entender também a macroeconomia. O PIB, a formação do PIB, o comportamento do PIB e a inflação, como ambos interagem e principalmente como ambos impactam nas relações entre as empresas e os indivíduos, para que assim ambos possam tomar as decisões mais eficientes. Eu sou Fábio Seabra, professor das disciplinas de Administração Financeira e Princípios de Economia, sou mestre em Administração, especialista em Finanças e graduado em Economia. Nos últimos 15 anos eu atuei em diversas startups, sempre como gestor financeiro, e atualmente eu sou analista de estratégia de tecnologia no Banco Itaú. O MEC reconhece todos os cursos de pós-graduação e MBA aqui do iCapital Humano. Os nossos cursos têm carga horária mínima de 360 horas e certificação presencial. Por conta da pandemia, essas aulas estão sendo transmitidas no formato live. Bom, eu sou Maressa Kutait, sou fundadora do iCapital Humano e quero contar para vocês um pouquinho de como é estudar conosco. Nós do iCapital Humano somos uma escola de negócios que nasceu treinando empresas. Depois que nós evoluímos para os cursos de MBA e pós-graduação nas áreas de vendas, de liderança e nas áreas técnicas. O fato de nós termos nascido treinando empresas fez de nós muito práticos, porque pensa assim, se você para um time para ser treinado, pessoas estão deixando de produzir e precisam aprender aquele conteúdo. O treinamento precisa ser assertivo, precisa ensinar ferramentas práticas e a gente aprendeu como fazer isso. Então as nossas aulas também são muito assertivas e trazem ferramentas muito práticas que os alunos, que você vai conseguir usar no dia seguinte que você participou das aulas. Uma lição fundamental que nós aprendemos
Treinando Empresas, foi sobre como os adultos aprendem. É impossível a gente achar que um professor vai falar por 2, 3 horas e as pessoas vão realmente aprender, vão ficar atentas. O ser humano não é um pacotinho vazio que você vai lá e despeja conhecimento. Não, a gente recebe informações, combina com aquilo que a gente já tem e aí a gente cria o nosso próprio conceito sobre qualquer tipo de coisa. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque nós temos uma regra aqui. Nenhum professor pode falar ou expor por mais de 40 minutos sem parar para fazer uma atividade que gere realmente interação, aprendizado. Ah, Maressa, mas em 40 minutos não deu tempo de explicar o tema todo para já fazer um exercício. Não tem problema, para um café. Mas o que a gente não pode aqui é se enganar e achar que o adulto vai prestar atenção em mais de 40 minutos de exposição, que não vai. Aqui nós somos práticos e nós somos realistas. Outra coisa que é super importante é que todos os nossos cursos, de pós-graduação, de MBA, educação corporativa, não importa, mas em todos eles, nós sempre desenvolvemos hard skills e soft skills. O que é isso? Hard skill está muito mais voltado com a habilidade técnica, é saber realizar uma tarefa. Por exemplo, estava falando de administração financeira, é saber analisar um DRE, é saber calcular o retorno de um investimento. Soft skills tem a ver com competências humanas. Então aqui, o mesmo aluno que faz a disciplina de administração financeira, por exemplo, no MBA de liderança e gestão, ele também tem a disciplina de inteligência emocional e a disciplina de comunicação. Porque nosso objetivo aqui é que você seja um profissional completo. Não dá para separar a habilidade técnica de competências humanas. É isso aí. Aqui nós somos assertivos, aqui nós somos práticos, aqui nós trazemos ferramentas que você vai conseguir utilizar no dia seguinte e os nossos professores são muito consistentes. Vem conhecer a gente!